Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo agora em mais uma live para a gente dialogar sobre temas que importam para a cidadania de Porto Alegre. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil enquanto seres humanos, uma pandemia que avança em vários espaços do globo. Em alguns, os governos conseguem combater, as nações, enfim, conseguem construir soluções. Em outros, há dificuldades enormes, como Porto Alegre. Porto Alegre vive um misto de insegurança, de vários movimentos, de vários pontos de vista, que uma hora abre, outra hora fecha, não sei o que, tem leito, não tem leito. Agora, por exemplo, não tem leito, mas está abrindo tudo. Então, para conversar um pouco sobre o que é a saúde, o que é a atenção básica e como a gente pode pensar e que informações nós precisamos ter e eles podem colaborar conosco para dialogar sobre isso, o enfermeiro Daniel Milkiewicz e a Aninha Castro, que é agente comunitária de saúde. Os dois atuam no IMESP, são concursados da prefeitura, têm uma história de luta e de atendimento à população desse município. E no último período, eles, não só os dois, mas toda a categoria dos profissionais de saúde do IMESP tem sofrido um ataque violento de um governo que desrespeita a legislação e desrespeita a cidadania de Porto Alegre, quando desestrutura o SUS no espaço em que mais o SUS precisa estar estruturado para dar conta da pandemia, que é a atenção básica, onde vem o doente ou o sintomático, os primeiros sintomas, enfim, os primeiros sinais da Covid e de várias outras enfermidades e que são encaminhados por esses profissionais, dentre outros, né, técnicos, médicos, nutricionistas, dentistas, enfim. Sejam bem-vindos, a gente agradece muito poder dialogar com vocês e quero passar de imediato para a Aninha, daí a gente começa, né, pela ordem da tela, e depois o Daniel, para vocês se apresentarem, falarem um pouco mais da trajetória de vocês e dizerem para nós, né, o que é isso, atenção básica, assim, brevemente, para a gente entender mais ou menos, quem não conhece a saúde, a estrutura da saúde pública, é importante ressaltar. Bem-vinda, Aninha. Obrigado, boa noite, Jonas, boa noite, Dani. Boa noite. Queria vir aqui agradecer primeiramente por essa oportunidade, por mais esse canal de estar mostrando para nossas comunidades o que é real, o que vem acontecendo conosco, né? Eu sou agente comunitária há quase 5 anos, tenho sofrido diariamente assédio de diversas formas, tenho sofrido pela minha profissão, por não poder fazer fazer o que minha profissão que eu deveria estar fazendo, né? Ajudando as famílias, trabalhando com a prevenção em plena pandemia. Infelizmente, eu não estou conseguindo fazer isso. Esse meu trabalho, que é riquíssimo, que a gente trabalha com o serviço social, a gente trabalha com o SAF, nós trabalhamos juntamente com a Ação Rua. Eu, como agente comunitária, eu e minhas colegas, trabalhamos juntamente com o pessoal, os agentes Edemias, que também fazem um trabalho maravilhoso juntamente conosco, né? Fazemos uma parceria bem boa, importantíssima, que as pessoas desconhecem, mas sabem a necessidade. Não conhecem muito bem o que é ser agente de saúde, não sabe o que é aquele ser que anda de coletezinho azul para cima e para baixo, mas sabe da importância, da necessidade, e então, assim, hoje em dia somos bem menos colegas, éramos em torno de 800 colegas, agentes comunitários de saúde, mais 100, 120 agentes de EDMIAS. Hoje em dia nós somos em torno de quase 500 agentes comunitários de saúde, que estamos bastante chateados, né, porque infelizmente, a gente não está conseguindo trabalhar, a gente está sendo impedido, a gente está sendo coagido, né? A comunidade está cada vez mais sentindo e vai sentir cada vez mais devido a isso tudo que está acontecendo conosco, né? Nosso trabalho, a gente trabalha dentro das casas, juntamente com as famílias, juntamente com os acamados, e nem sempre uma consulta é uma consulta dentro de um consultório médico. Muitas vezes uma consulta é apenas uma consulta de ouvido, uma consulta de bom senso, uma consulta de carinho, né? É uma consulta apenas de acolhimento, de acolher,
de mostrar um pouco de amor próprio, um amor de compaixão, de empatia pelo próximo. Esse trabalho, infelizmente, é bastante desvalorizado, não temos remuneração apropriadas, mas em compensação a comunidade que recebe esse nosso trabalho, recebe esse trabalho e nos devolve com muito, muito, muito carinho, com muito amor, com muita atenção, sabe, com muito apoio, e é por isso que hoje, mais uma vez, estou aqui tentando pedir o apoio de vocês para que vocês possam nos valorizar da forma que vocês continuam valorizando, porque é por vocês, é pelas nossas comunidades, pelas nossas famílias que a gente trabalha. Não é? Então, acho que passar para o Daniel aí. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Legal. Boa noite. Boa noite. Aninha, grande companheira de luta, né? Jonas, então eu recebi o teu convite para estar trazendo um pouquinho, né, do lado do profissional que está ali dentro da comunidade, né, fazendo acontecer e vendo os descasos, né, os desmandos do governo e o desinteresse com a comunidade pobre e carente, né? Somos nós que percorremos as ruas com buracos, né, com lixo nas esquinas, passamos por esgotos, várias doenças trazendo para essa comunidade, crianças soltas na rua, né, sem ter uma assistência social que consiga acompanhar elas. Vindo lá do início, a questão do PSF, né, um programa que foi implementado lá em 1994, né, e que antigamente era um programa que ele era gerenciado pelas comunidades, pelas associações, né, foi um direito que o povo conquistou. Então, de lá para cá, esse programa ele deu muito certo e ele veio crescendo, né? A atenção básica, na verdade, a gente fala muito sobre a questão do IMESF, né? A gente defende a bandeira do IMESF. Só que quando a gente defende a bandeira do IMESF, a gente não está defendendo o IMESF só. A gente está defendendo a saúde pública de Porto Alegre. A gente está defendendo a saúde da comunidade, daquela pessoa pobre que está lá no meio da vila e que os governantes não olham para ela. Aliás, olham em dia de campanha, né? Tá longe de mim aqui fazer alguma distinção de direita ou esquerda, enfim, não é essa a lógica, né? Eu sou um profissional da saúde e eu estou aqui para defender a saúde independente do governo que estiver atuando, seja ele PT, PMDB, enfim, o que for. O que a gente vê é um descaso muito grande, né? Essa centralização das unidades de saúde, né? Tudo que vem acontecendo, trazendo essa comunidade para longe dos locais que elas podem estar consultando, tendo orientações, fazendo educação em saúde, né? Lembrando que o IMESF ele está vinculado à atenção básica, é um programa da atenção básica e é um programa da estratégia de saúde da família. Então, quando a gente defende IMESF, a gente está defendendo a saúde da família, né? A saúde lá dentro da comunidade. Que faz o que com isso? A gente quer valorizar os aspectos que influenciam positivamente a saúde dessa comunidade, né? Atender essas pessoas fora do ambiente hospitalar. Esse é o nosso papel, né? A gente é a referência desta comunidade. Então, o paciente ele consulta com a gente no postinho de saúde, que é conhecido, e ele vai para a emergência muitas vezes, ou ele vai por uma consulta especializada encaminhada pela unidade de saúde. Só que esse paciente sempre ele volta para nós. A responsabilidade é nossa, é do posto de saúde, o postinho ali que está no meio da vila, no meio do tráfico, e isto no meio do líder comunitário, e construindo junto os aspectos que vão melhorar a saúde dessa população. E por isso a gente tem nisso a regionalização e a descentralização, para a gente poder estar atuando junto daquela comunidade e entender que a Zona Norte tem aspectos diferentes da Zona Sul. Então, lá, o posto de saúde ele tem que ter um formato um pouco diferente, né? Na Zona Sul vai ser de um jeito, no Santa Teresa aqui vai ser de um jeito, aqui na Vila Cruzeiro ou na Cruzeiro do Sul, os aspectos vão mudar um pouco. Então, tá nesses profissionais vinculados a esta comunidade entenderem, mapearem e fazerem a territorialização
dessa comunidade, para a gente identificar quem é que está engravidando ali. É os adolescentes, são as pessoas mais idosas, 40 anos, né, média idade, enfim. O que tem ali? É o tráfico? É os usuários de crack? Não é? Como é que a gente pode atuar junto? Então, tudo isso nos faz pensar o quanto é importante tu ter profissionais vinculados e que fiquem naquela comunidade, sabe? E que as pessoas, os atores daquela comunidade, os líderes comunitários, eles conheçam e respeitem pelo trabalho que eles exercem ali. Então, é isso que está sendo nos tirado. Além de estar sendo nos tirado o direito de trabalhar, porque a gente quer trabalhar, e trabalhar o que a gente mais sabe fazer. O IMESF, ou vamos falar de estratégia de saúde da família, ele não tem cargo comissionado, né? A maioria dos profissionais são, todos eles, concursados e que estão ali porque fizeram uma prova, pagaram essa prova, foram lá no dia, passaram e foram chamados. A grande maioria é especialista, né, Jonas? Então é isso que a gente tem que falar. A gente tem que mostrar para a comunidade que o IMESF é a saúde da população na comunidade. Né? Eu acho que parte desse pressuposto. Legal, Daniel, que eu vi, a Daninha também. E assim, para as pessoas entenderem, né, Porto Alegre, gente, tem vários tipos de profissionais da saúde atuando na atenção básica. Nós temos profissionais federais da época da municipalização, profissionais estaduais, profissionais estatutários, temos os profissionais do IMES, todos concursados, concursos diferentes, mas atuam com a população nas unidades de saúde. E agora, o Marquesão, o que ele fez? Ele encontrou um filão na saúde pública que era privatizar, na verdade é isso, privatizar a atenção básica. E ele contratou 4 hospitais e está distribuindo entre esses hospitais as unidades de saúde. A Aninha trabalhava na Vila Tronco, ali na unidade que foi fechada pelo Marquesão. O que ele pegou? Ele pegou 5, 6 mil usuários do SUS e jogou para uma outra unidade, concentrou, que é o que eles estavam colocando. Ele está fazendo a centralização da atenção, desrespeitando os territórios, desrespeitando as características e, pior do que isso, desrespeitando todo o conhecimento acumulado por essa equipe de profissionais, por exemplo, que estava na Vila Tronco, que conhecia toda a comunidade, sabia de todos os acamados, cadeirantes, idosos, crianças, adolescentes, a questão do crack, a questão, né, das outras doenças, por exemplo, doenças complicadas, que são a AIDS, por exemplo, uma doença terrível, e que tem territórios que tem mais, outros que tem menos, e isso, tudo esses profissionais tem um banco de dados lá naquela região e que muitos postos foram fechados. Só na Cruzeiro fechou o Panatrófio, o Tronco, e fechou Belém Velho, fechou também Altos do Embratel. Então, assim, há um fechamento de postos de saúde na cidade e há uma suposta venda de um discurso de que a saúde está melhorando. O governo passou 3 anos e meio diminuindo a capacidade dessas equipes de trabalhar. Sucateou, deixou faltar material, profissionais se exoneravam, saíam, não eram repostos, faltavam médicos, porque eles não nomeavam, saíam mais médicos da cidade, que faziam parte, eram os médicos de muitas equipes da saúde. Então, assim, houve um sacateamento 3 anos e meio para a população reclamar, achar que está ruim aqui e lá. E agora o Marquesão vem misteriosamente com um modelo que é o médico centrista. Vejam bem, nós aqui não somos contra médicos, não é isso. Nós achamos que tem que ter um médico, sim, na unidade. Porém, o que o governo fez? Ele deixou faltar médico 3 anos e meio, e agora ele misteriosamente, em algumas unidades que ele terceiriza, quando tinha só um médico, 20 horas, 40 horas de médico, apareceu 120 horas de médico. E aí sim, dá um boom, a população, opa, agora tem consulta. Só que a atenção básica e a equipe da saúde não é só consulta, é o cuidado, o acolhimento e a condução da prevenção. Essa é uma palavra que a gente tem que usar. Exato. E eu queria passar já imediatamente para a Aninha, para conversar um pouco sobre isso, sobre o que cada profissional faz, a importância de cada profissional e desse conceito de equipe da saúde, para que as pessoas saiam um pouco. Nós temos um senso comum, eu sou professor, eu também cresci no senso comum de que posto de saúde era o médico, quem cura é o médico, quem faz, e a gente não tinha o imaginário, né, de todos os profissionais que estão ali organizando para que na ponta realmente a pessoa seja curada ou a pessoa não venha contrair uma doença, uma enfermidade, enfim, que possa prejudicar a sua vida. Aninha, por gentileza. Pois é, ô Jonas, só para as pessoas terem uma ideia, só da GCC aqui, eu tinha me esquecido do posto de saúde em Embratel. Fechou em Embratel. 1º de maio foi terceirizada.
Posto de saúde Mato Grosso, fechou. Posto de saúde Orfanatrof, fechou. Posto de saúde US Tronco, fechou. O posto de saúde Santa Teresa, terceirizado. Posto de saúde Cristal, terceirizado. Posto de saúde Divisa, terceirizado. Posto de saúde, deixa eu ver, Moab e o Vila Comerciais, que é o que eu trabalho atualmente, terceirizado. Vou dizer assim, ó, a população pode dizer hoje em dia, Glória, o Glória também, terceirizado, havia me esquecido, bem lembrado, Daniel. Então, assim, ó, o Cruzeiro do Sul, e agora o Cruzeiro do Sul, exatamente, ontem Cruzeiro do Sul, infelizmente, né, onde tu fazia parte da equipe do Cruzeiro do Sul, né, infelizmente, assim, as pessoas podem ter, eu acredito que as pessoas mereçam realmente um excelente atendimento, com bastante profissionais e tudo mais, só que como o Jonas havia falado, né, os governantes não viram, não perceberam isso, que faltavam profissionais em todas as unidades, nesses últimos tempos. Então, eles não tiveram a mesma genial ideia de, talvez, até mesmo de acrescentar esses profissionais e não simplesmente de colocá-los como um complemento na nossa saúde e não simplesmente nos agredir a nossa comunidade com essa falta de respeito, de não avisar a comunidade que está sendo feito monopolizando a saúde, colocando a saúde toda amontoada num lugar só, em vez de dividir em plena pandemia, não, sabe? Então, simplesmente centralizando a saúde, sem se preocupar que a agente de saúde trabalha num local totalmente afastado da sua casa, não se preocupando que a agente de saúde está sem vale alimentação e que fica 8 horas sem se alimentar, porque se tiver que ir em casa e voltar novamente, é muito prejuízo, é muito desgaste físico, emocional, sabe? Então, eu acabo, muitas vezes, fico sem almoçar, porque eu e meus colegas estamos sem vale alimentação, e garanto que tem muitos colegas igual a mim, que também estão preferindo deixar de se alimentarem, de irem nas suas casas, porque os postos de saúde foram fechados, chegar à sua própria região é difícil, tem que caminhar bastante, porque nós não recebemos vale alimentação para poder, vale alimentação nem vale transporte para nós podermos deslocar até onde nós trabalhávamos. Estou bastante revoltada, porque se eu tiver que pedir transferência do meu trabalho para outro posto de saúde, eu não posso fazer esse pedido de transferência, porque eu tenho que trabalhar dentro da minha área. Agora, se os governantes precisarem me realocar, eles podem me realocar em qualquer momento, e eu não posso nem questionar a respeito disso. Da mesma forma, eu consigo me realocar, eu consigo ficar sem o alimento, mas é aquela mãe que vem com criança, vem com guarda-chuva, mais a mochila, mais as roupas de inverno, né? E como é que vão se deslocar para um local, até muitas vezes, que tem conflitos de violência, de comunidade para comunidade? Isso não é levado nada em conta. Simplesmente é fechado os postos de saúde, não é comunicado ninguém, não questionam a nossa comunidade, nem nada. Simplesmente o prefeito decide, ele com a equipe dele decide que vai fechar os postos de saúde sem questionar a nossa comunidade, e iludindo uma melhora, sendo que o que a gente trabalha com saúde, e nem sempre a saúde está dentro dos consultórios, como eu já havia falado. A saúde, muitas vezes, está lá junto, de ouvir e de ver aquela família, saber o que aquela mulher está passando dentro da sua casa, passando aquela violência que não consegue nem mesmo conseguir transmitir, pedir socorro, que está sofrendo violência. A partir do momento que nós da saúde estamos próximos, a gente consegue ter essa visão, dessa sensibilidade. A partir do momento que nós temos aquela cobrança de números, a gente faz uma visita rapidamente,
sem aquele olhar mais cuidadoso, sem aquele olhar mais criterioso de saber que aquela mulher está precisando de ajuda, que aquela criança está passando por maus tratos, que aquela mãe está totalmente sem saúde mental, preocupada até mesmo que o próprio conselho venha tirar aquela criança de lá porque ela está desempregada e ela também está sem saúde mental. Eu não consigo parar para ouvi-la porque eu tenho que fazer a minha rota e eu tenho que ser rápida porque eu não posso ficar nas residências. O meu trabalho está sendo feito simplesmente através de números. Eu tenho que todo dia, hoje em dia, colocar numa planilha todos os números que eu faço ou deixei de fazer, ou até mesmo, sabe, dentro da própria unidade, para mostrar os números, porque infelizmente é só isso que interessa ao prefeito Marquesan, somente números, mas não se importam realmente com as pessoas que necessitam, porque a mesma João, Maria, que está ali no outro lado da rua, que não é da minha região, também necessita de saúde. E se ele consegue ter, se ele teve vínculo dentro da minha área, atravessando a rua, ele está fora da minha área, por oportunismo da própria prefeitura, eu não vou poder atender ele, mas ele vai poder, a prefeitura vai poder me trocar de lugar e vai decidir que eu vou poder atender mais depois outras pessoas, que é por conveniência, não por qualidade. Deveríamos trabalhar com estratégia de saúde da família. Infelizmente, isso está sendo sucateado, está sendo acabado. E se a população, se as nossas comunidades não perceberem isso e entenderem que, infelizmente, o que está acontecendo é uma ilusão, vários médicos, vários profissionais. Isso, infelizmente, mais lá na frente, a população tem muito, muito a perder mesmo, e eu sinto muito. Daniel. Então, a Ana estava falando e eu estava anotando algumas coisas para dar seguimento, né, complementar, porque ela trouxe muitas coisas importantes, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de números, né? Hoje, hoje não, já dessa gestão desde o início, ela se preocupa com planilhas e números em Excel, né? Só que na atenção básica, a gente não pode só se preocupar com o número. A gente tem que se preocupar com a qualidade do atendimento, né? Com o trabalho, um atendimento continuado desses pacientes. Às vezes o paciente está ali e vem por um motivo, por uma dor de cabeça, alguma coisa, e dentro de uma consulta lá no consultório se descobre que são várias outras questões sociais que estão acometendo essa pessoa. E aí a gente tem que dar encaminhamento, porque a gente gosta do que a gente faz, a gente está ali para ajudar aquelas pessoas. E eu sempre digo, né, quem já trabalhou comigo sabe, eles são o último recurso que a gente tem em saúde, porque a emergência atende a queixa, a dor dele, e tchau, se ele está com dor de cabeça, a emergência vai dar o paracetamol e vai mandar para casa, e vai para o postinho de saúde, qualquer coisa. A gente não, a gente tem que ter um olhar integral para esse ser, né, e tá vendo o ambiente que ele está envolvido ali, para tentar ajudar ele, né. O modelo médico centrado que essa nova política traz, né, é totalmente o contraponto do que a gente vem trabalhando hoje na atenção básica, né? A gente não quer mais chorar por estar sofrendo por uma gestão opressora. A gente quer mostrar o nosso trabalho, o valor que a gente tem naquela comunidade. A gente chora quando a gente muda de comunidade, porque a gente a gente tem projetos de um trabalho para aquela comunidade, a gente faz todo um rastreamento daquela comunidade, e a gente tem pessoas ali que a gente ficou devendo, né, de dar continuidade naquele trabalho, aquele atendimento das minhas consultas que vão estar agendadas ali de saúde mental, de pré-natal, as gestantes que eu estou acompanhando. Hoje, na atenção básica, a gente tem um trabalho muito mais multidisciplinar do que em qualquer lugar. E a gente precisa entender, para quem não conhece, né, o papel de cada profissional dentro do posto de saúde, né? No posto de saúde, a gente trabalha regido pela PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica. É lei, tá lá. É isso que rege como o posto tem que funcionar.
Claro que dentro disso a gente tem várias condicionalidades que cada região vai decidir fazer de uma forma conforme a comunidade que atua. Mas a PNAB é o que rege o que a gente faz. Existem os protocolos, né, do Ministério da Saúde e dos municípios. Esses protocolos, eles dizem o que cada profissional pode ou não fazer. Então, quando tu traz um modelo médico-centrado, né, aonde somente a consulta médica importa, entre aspas, e tu superestima e tu valoriza somente esse profissional, os outros atores dessa composição do posto de saúde, que é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o odontólogo, o auxiliar, técnico de saúde bucal, o agente comunitário de saúde, eles acabam sendo colocados de lado, né? O enfermeiro, vou falar da minha profissão, o enfermeiro, no município de Porto Alegre, ele tem protocolos municipais que a gente segue. Inclusive, a população, a grande massa, talvez, que não use o SUS, não deve saber que o enfermeiro prescreve amoxicilina, antibióticos, né, que prescreve bezetacil, né, que faça o pré-natal, que intercala pré-natal com o médico, que faz coleta de preventivo, enfim, inúmeras coisas que só quem está dentro da comunidade e quem usa o posto de saúde acaba entendendo, né? Então, esse poder hegemônico médico, né, ele está concentrado no meio hospitalar, porque na atenção básica ele é multidisciplinar. O médico atua em interconsultas com o enfermeiro, com o agente comunitário de saúde, muitas vezes, porque às vezes a gente atende crianças ou, enfim, famílias, e a gente precisa do agente comunitário junto no consultório para entender melhor a situação, porque eles estão lá, eles são os nossos tentáculos lá dentro da comunidade. Então, esse trabalho, quando uma empresa está assumindo, né, a gente tem 4 empresas neste momento assumindo a atenção básica de Porto Alegre através da privatização. Quando tu coloca um salário de 18 mil reais para esses médicos, né, e tu desvaloriza os outros profissionais, sendo que eles atuam junto, interligado, tu cria um distanciamento muito maior, né? E para que tu faz isso? Porque para a população em geral, o que vale é a consulta médica. Mas quem usa o postinho sabe dar valor. Quem está indo dia a dia e vê o trabalho de um bom profissional enfermeiro, de um bom agente comunitário de saúde, de um bom técnico de enfermagem, ele sabe reconhecer. Assim como tem aquele médico que é muito bom, também tem aquele que não é muito bom. E, às vezes, o paciente ele quer ser atendido pelo enfermeiro e não pelo médico. Então, profissionais bons a gente tem em todas as categorias, e ruins também, né? Mas na atenção básica nós temos muito mais autonomia para estar discutindo todos os casos do paciente. E a gente precisa disso. A gente precisa desse trabalho interligado, interdisciplinar. Hoje, a gente tem uma quebra, na verdade, um esvaziamento do serviço social, né, da questão de conselho tutelar, o CRAS, o CREAS, né, esses órgãos estão sendo colocados de escanteio. A gente tem alguns casos que a gente precisa estar discutindo e criando redes para poder ajudar essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas que vão no posto de saúde, elas não vão por uma questão de saúde. A saúde, ela gera o reflexo na saúde daquela pessoa, mas a gente precisa de outros setores do poder público, e o poder público não está ali para ajudar. A gente precisa das escolas, de diálogo com essas escolas, a gente precisa do CRAS forte, a gente precisa ter assistente social, a gente precisa ter o NASF de novo. Eles acabaram. A gente precisa disso. A gente precisa ter consultoria com a psiquiatra, a gente precisa que ela veja alguns pacientes graves, né? Hoje a gente tem uma barreira, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue trabalhar em prevenção mais. A lógica, né, da estratégia de saúde da família, né, da saúde na comunidade, é a prevenção. A gestão atual entrou acabando com todos os grupos que se fazia dentro do município, né? Eu mesmo, na IPCA, quando eu era coordenador, eu tinha um grupo que foi premiado em 2º lugar, que era de saúde mental, né? A gente tinha um grupo de saúde mental muito bacana, ganhou 2º lugar numa amostra,
mas nada deu seguimento, né? A gestão disse que não era, o atendimento deveria ser individual, e assim vem sendo feito. Então, a gente tem sido curativo, a gente tem sido quase que como uma emergência. E aí, esses profissionais que estão entrando nessas comunidades, né, eles são pessoas do bem, que precisam trabalhar, a gente sabe disso. Mas precisa ter a saúde pública na veia, precisa estudar, né? Precisa se importar, ter empatia, equidade, porque aquele paciente que não consegue acessar o posto de saúde, a gente tem que fazer reunião e debater o caso dele, e a gente tem que ir lá buscar ele de cadeira de rodas, ou a gente tem que ir lá visitar ele e dar atenção para ele em casa. Então, essa lógica toda que a gente vem perdendo, né? Na PNAB, lá no capítulo 1, eu dei uma revisada aqui, apoiar e estimular a estratégia de saúde da família como prioridade de expansão, consolidação e qualificação da atenção básica. O que a gente quer com isso? Isso era dever do Estado. A gente quer o que com isso? A gente quer diminuir o acesso do paciente aos hospitais. A gente quer que ele não vá para a emergência pegar Covid, né? Eu ontem coletei o SUAB, né? Eu estou bem gripado, estou ruim. Eu não sei se é pelo estresse por ter saído da unidade, mas eu não estou legal. Fui lá, coletei o SUAB. Né? A equipe que está lá é terceirizada, os médicos. Eu esperei 2h30 um atendimento e tinha 5. Né? Então, isso é um absurdo. Se eu fosse contaminado, eu estava ali circulando dentro daquele ambiente. Então, isso tudo que está acontecendo, né, destruindo todo um projeto de expansão e de consolidação da saúde da comunidade. É isso que a gente está mexendo. A gente está mexendo com a saúde daquele pobre lá no meio da vila, que tem um esgoto lá na frente da casa dele, e que o agente comunitário de saúde e que o agente de endemias está lá para olhar para ele, e para ver ele e trazer ele para o posto, ou levar o posto para a casa dele. Então é isso que a gente está falando aqui. Eu não quero mais choramingar as pitangas pelo meu trabalho, pelo que foi feito, não. É pelo cidadão que está lá. E a gente lutando pelo IMESF, que é a estratégia de saúde da família, a saúde na comunidade, a gente está lutando pela comunidade e pela saúde pública. Desculpa, coisa... Daniel, me recordei agora, tu fosse falando e me recordei assim, sabe? Nós trabalhamos com uma equipe, um trabalho assim que nós trabalhamos com vulnerabilidade social, nós trabalhamos diretamente até, se tiver que trabalhar até às 7 da noite, nosso horário até às 5 da tarde, mas se a gente tiver que trazer, eu como agente comunitária, estou vendo uma situação, não consegui resolvê-la, né? Então, caiu uma árvore em cima da casa, não tem nada a ver com a Aninha. Tem sim. Aquela casa teve uma tempestade, caiu a árvore, eu tenho que orientar também a respeito das próprias doenças. Aí, quando vem, eu estou na dúvida, Daniel, e aí, Daniel, por favor, me socorre aqui, ó, estou com uma situação assim, assado, qual a orientação que eu posso estar dando para essa família? Amanhã, de manhã, posso pedir para que essa família tu possa atender, arruma um espacinho, sabe? Nós trabalhamos com muito bom senso, com muito carinho, sabe? Nós entramos dentro da própria Cracolândia, onde a saúde normalmente é negada. Nós entramos e a gente vai. Eu vou trabalhar lá com aquela gestante e te levo a gestante. Bom, não consegui levar a gestante, vamos lá, Dani, vamos fazer uma visita não muito convencional. Quem é que vai lá? Vai ser o Daniel. Então, assim, ó, que nem uma moça colocou ali, tá lindo, estratégia de saúde da família, tá tudo lindo no papel. Infelizmente, os nossos governantes foram acabando, né? Acabando com a nossa estratégia, porque o ataque, Ana, o ataque veio lá o ataque ele começou na nova PNAB, né? Aonde se deu espaço para ter apenas um agente comunitário de saúde por unidade, né? E aí começou, né? Então isso vem de cima, né? Agora a gente recentemente teve o veto da indenização aos familiares profissionais da saúde. Gente, isso é um absurdo, né? Então,
É impossível tu não te manifestar e tu não colocar as posições e fazer a defesa do SUS. Acabou. Então, assim, a Daniel e a Aninha, vocês estão colocando várias coisas importantes. A gente vai ler o nome de algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, estão comentando, muitos comentários estão indo para a tela, outros estão aqui. Wagner, Importação, José Luiz, Viviane, Nascimento, Soraya Frank, Ana Paula, Elizabeth Oliveira, Alessandra Afonso, Lúcia Mazzoni, Luciana, Val Faria, Josiele Matos, a Daia Fraga, que é uma líder comunitária importante lá da Zona Leste, Ana Paula, Raquel Efraim, que é dentista do Pax, enfim, tantos outros que já comentaram, que agora não aparece mais para nós aqui, 101 comentários, enfim, várias pessoas acompanhando. A gente quer convidar vocês a compartilharem também essa live nos perfis de vocês, enfim, nos grupos, copiem o link, porque o que nós estamos ouvindo aqui da Aninha e do Daniel é a compreensão de como funciona a atenção básica. Isso é fundamental para o cidadão de Porto Alegre. Eu sou professor e eu aprendi, estando à frente do SIMPA, quando eu ainda não estava licenciado como diretor-geral, como funciona o SUS. Claro, a gente faz a defesa dos estatutários, mas eu aprendi porque há muito estatutário trabalhando com o IMESF, enfim, compreender como é essa estrutura. E essa estrutura é fundamental, mas é fundamental que ela fosse garantida na forma da lei. Hoje ela não está. Hoje ela está colocada de uma forma precária, propositalmente por um governo que pensa a saúde como mercadoria, a venda de um produto. E aí a gente vê que o que eles estão transformando? Estão transformando a atenção básica em bico. Esses profissionais que vão ser terceirizados, muitos já entraram e já se demitiram, já saíram fora. Então não cria vínculo com a comunidade, não há como acompanhar um doente, não tem o conhecimento do, como é que se diz, do avanço ou da retração da doença, dos quadros. Então, assim, é um modelo que tem a tendência a dar errado no longo prazo. Ele pode parecer bonito, parecer um modelo cheiroso, bacana, sabe, bem abotoadinho, que nas fotografias que o Marquesan vai mostrar, ele vai pegar a unidade de saúde que ele deixou fechada há 3 anos, a unidade de saúde dos Sargentos, Vila dos Sargentos, aqui na Serraria, aqui atrás de casa. Ele vai pegar e vai botar foto, tudo pintado, tudo bonito, balcão, mesa, consultório, médicos novos ali, com jaleco, tudo bonitinho. Só que esse modelo, as pessoas vão fazer um alto rodízio de tal forma que o doente que vem nessa semana vai voltar daqui 15 dias, já é outro médico, já é outro enfermeiro, já é outro técnico, porque é um modelo de assédio moral, de opressão. É um modelo de produção com números. A Aninha colocou isso no início, e há uma pressão hoje do secretário Pablo por números. Ele pegou agentes comunitários de saúde em plena pandemia e jogou eles caminharem pelas comunidades, indo de portão em portão. E vocês vejam como é grave isso. Não é que os agentes não devem trabalhar durante a pandemia. Sim, devem trabalhar. Mas essa atividade agora, caminhar nas comunidades, sem máscara, sem EPI adequado, sabe, se virando. Ele deu uma máscara, gente, para cada profissional, N95, e disse, se virem. Essa foi a quantidade de EPI que ele deu para os profissionais da saúde. Então, assim, ó, um modelo trágico. Tu vê, em outros países, os profissionais da saúde estão atuando, gente, com macacão, com capacete que protege. E aqui em Porto Alegre é uma máscara para tu deixá-la guardada e usar durante 7 dias. Então, assim, um modelo terrível que o Marquesan implementou, que trata esses profissionais como número e trabalha com a política do assédio. Quando tu entra terceirizada, a empresa, ela quer produtividade, porque ela vai ganhar nos números. E aí ela não vai ganhar na quantidade de curas, não, é quantos atendimentos rapidinho. Rapidinho, eu tenho relatos já, nós temos gravações, nós temos vídeos, que isso na hora oportuna nós vamos jogar para a rua, de médicos que não estão olhando nem para a cara dos trabalhadores, porque a consulta tem que durar rapidinho, é 10, 15 minutos. Quando tu tem uma enfermidade grave, tu precisa dizer todos os sintomas, o médico, por exemplo, precisa examinar esse doente para, de fato, saber que ele não está curando uma coisa e é outra. Eu sofri isso, quero dizer para vocês, eu já sofri isso no modelo privado, porque eu não tenho plano de saúde, eu não consegui ficha no posto porque não tinha, né? Justamente porque tinha pouco médico, ele foi enxugando a minha unidade,
e aí eu tive que ir para consulta privada. Felizmente, eu tinha R$ 80 para pagar. E na consulta privada, o médico foi assim, ó, gente, 10 minutos, olhou para mim e disse, tem isso, tem aquilo, que isso? Foi um negócio de adivinhar. E esse é o modelo que o Marquesan implementou agora nas unidades de saúde. É os médicos adivinhos. São mágicos. A gente tem que analisar isso. Eu não estou fazendo piada mesmo. É engraçado, gente, mas é a realidade. É para rir mesmo. É para rir. Então, assim, o que a Aninha traz, o que o Daniel traz, e o que vocês todos que estão acompanhando a live aqui, estão olhando, é muito grave. Porto Alegre está vivendo uma politicagem suja e podre na atenção básica, que vai estourar, sabe no quê? Vou dar um exemplo. Mais pessoas com AIDS no futuro, mais gestantes sem pré-natal, mais idosos com diabetes, com doenças, enfim, porque não tem mais uma equipe cuidando dessas pessoas. Crianças com enfermidades que antes não tinham, agora vão aparecer, porque não vai ter mais a prevenção. Agora o modelo do Marquesan só atende quem já está doente, não tem mais prevenção, e isso é seríssimo. E quero dar, agora, para encerrar minha participação e passar para as considerações finais, 5 minutos de cada um de vocês. Cuba, as pessoas falam mal de Cuba, mas Cuba trabalha na prevenção, ela não deixa a doença se criar, e esse modelo foi espalhado pelo mundo inteiro, porque é esse tipo de saúde que se precisava potencializar na cidade. E a destruição do IMS, o assédio em cima deles, na verdade, é trabalhar num modelo de um século atrás, que a pessoa só tinha acesso à saúde quando estava já num estágio bem avançado das enfermidades. Enfim, Aninha e depois Daniel. Olha só, eu fiquei assim, eu sou um filmezinho, né? Já começamos ali, né? Eu fiz um concurso para 12 agentes de saúde. Foram chamados apenas 4. 4 agentes de saúde. E da mesma forma, os médicos, os enfermeiros, a unidade de saúde teria que ter 2 enfermeiros, 4 médicos, aliás, 6, sabe? Foram tudo sucateado, exatamente isso. Por isso que a dona Maria vai lá e diz assim, ainda bem que fechou aquele posto, muitas vezes dizem, mas o que ela não percebe, o que ela não vê, essa estratégia do mal, que é o sucateamento da saúde, sabe? Totalmente contra as garantias da saúde. E o que acontece? Não coloca profissional. Profissional não precisa profissional. Vamos deixar, quando tivermos a oportunidade de colocar terceirizada, aí sim, a gente reforça as equipes e vai ter muitos atendimentos. Infelizmente, até mesmo meus colegas do atendimento que hoje em dia privado, eu vejo que eles, assim, eles soam a camisa, porque eu sinto uma cobrança exagerada deles para que eles possam atenderem. Simplesmente isso, atenderem. Isso sim é importante. Nós trabalhamos hoje em dia apenas com números e não com pessoas. Infelizmente, assim, um direito que deveria ser garantido a todos nós estão nos tirando. Infelizmente, o Brasil, que deveria ser, hoje em dia, deveria ser um exemplo para todos os restantes dos outros países, a saúde pública, saúde que tu não precisa pagar de uma forma diretamente. Poxa vida, nós tínhamos tudo para dar certo aqui, nós tínhamos tudo. E outra coisa também, antes que eu me esqueça, tu falasse a respeito das máscaras, dos EPIs, bem lembrado, Jonas, porque eu sou uma pessoa totalmente alérgica, eu tenho muitas alergias, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu tenho todas as ites possíveis que tu imagina. Aí, eu recebendo apenas uma máscara por semana, se eu espirrar, se eu estiver atacada da alergia, eu me sinto assim, até constrangida de ir pedir uma segunda máscara, porque eu tinha direito apenas a uma máscara. Uma máscara por semana para uma profissional de saúde que está lá atendendo aquela comunidade que ninguém quer atender, aquelas pessoas que ninguém quer saber. Então, assim, eu não acho nada justo. Eu peço, assim, que as pessoas compartilhem esse vídeo, que nos acompanhem toda vez que a gente falar em respeito de saúde, e deixar bem claro aqui, também, nosso posto de saúde, a US Tronco fechou, mas, com certeza, estamos lutando para que ela venha voltar para a comunidade e que ela venha garantir o direito de todos, que é saúde.
Saúde e direito de todos, que é dentro da comunidade, como o Daniel havia falado, conselho distrital, conselho local, que trouxe os postos de saúde para dentro da comunidade. E eu acredito que nós temos que nos juntarmos e trazermos novamente esse nosso direito, essa garantia, trazermos essa nossa garantia. Daniel. Pegando o gancho da Ana, então, né? É verdade, muitas vezes, Jonas, a gente está no posto de saúde e não consegue dar a vazão, o atendimento que a gente gostaria. Isso aconteceu ao longo dos meus 5, 6 anos de IMESF, né? Trabalhando na atenção básica. Sempre faltando alguma coisa, sempre faltando algum recurso. Agora, eu acabo de saber que aqui na unidade que eu saí, na Cruzeiro do Sul, tá toda a equipe da prefeitura lá reformando, arrumando tudo que precisa. Então, é uma unidade que foi privatizada agora, essa semana, sem ter falta de profissional. Bem pelo contrário, a gente tinha médico, 2 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem, né? O acúmulo de profissionais, inclusive, né? Ali se tem uma demanda muito grande, né? Uma comunidade muito boa de atender, a gente criou um vínculo muito bom. Mas agora a prefeitura está se mexendo para deixar bom para as terceirizadas, para essas empresas. Eu queria trazer, quanto à questão da privatização, eu estava anotando aqui, esse desmonte, né? Essa estratégia de acabar com a atenção básica, de acabar com a saúde lá no território, isso aí vem de tempos, não é de agora. A gente sabe que teve verba federal, tá, que era para reformar unidades de saúde como a Tronco, que eles disseram hoje que não tem condições. O que eles fizeram? Eles não fizeram projetos para isso. Eles deixaram o dinheiro lá. Para que a gente vai arrumar se a gente quer acabar ali na frente? Então, esse plano, ele não é agora, de uma hora para outra. Isso aí vem de longa data, já vem sendo pensado há tempo. E a gente tinha uma pessoa muito forte lá no Ministério da Saúde que tornou Porto Alegre o laboratório da privatização. E a gente está resistindo a isso, né? A essa privatização, essa precarização, junto com o Conselho Municipal de Saúde, com outros órgãos, conselhos locais, enfim, a gente vai fazer essa briga assim, até onde a gente conseguir. É importante trazer que a política, né, ela influencia demais na atuação dos profissionais na saúde, né, na atenção básica, na saúde pública. Troca prefeito, troca governador, a gente sofre com isso, positivamente ou negativamente. Mas se tu é um servidor público, se tu fez um concurso e tu fechar os olhos para isso, acaba não dando certo, porque qualquer decreto, qualquer ação deles vai influenciar direto, vai impactar direto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, inclusive com os protocolos da atenção básica, né? Agora, do município de Porto Alegre, a gente teve recentemente o protocolo da criança, né? Que inclusive chegou a aparecer numa biblioteca do município que a gente tem, e durou, eu não sei se durou um dia ali, porque parece que teve um movimento da medicina aí, porque não queriam que os enfermeiros atendessem a pediatria. Mas a gente atende, e está lá na PNAB, todos os ciclos da vida do ser humano, né? A PNAB está nos dando esse respaldo para isso. E o Corém também nos respalda, né? Outra coisa, números, né? Está na hora do Ministério Público fazer auditoria nesses números das privatizadas. Está na hora de entrar dentro lá do PA da Bom Jesus, porque eu trabalhei um tempo lá e faltava eletrodo para fazer eletrocardiograma. Era ar-condicionado estragado, era rato correndo no meio da unidade. Onde é que está o Ministério Público? Né? O que eles estão fazendo? E por isso que a gente estava lá ontem. Né? A gente não está de olhos vendados, a gente está vendo. Infelizmente, hoje está difícil confiar na justiça. Está difícil. Muita coisa está acontecendo que não tem cabimento. Olha a gente recebendo, tirarem nosso vale alimentação, tá? E através de uma liminar, enfim, a gente conseguir restabelecer do mandato de segurança, e os agentes comunitários não. Por quê? Vai entender o que os caras pensam, entendeu? Então, até o lógico, hoje, não dá para confiar mais, né? Então, eu queria trazer isso. E outra coisa, essa gestão, né, o senhor secretário, ele está
Eles estão fazendo improbidade administrativa. Eles estão pagando 2 vezes. O Ministério Público abre o olho, vamos denunciar e vamos fiscalizar. Porque tem 6 profissionais, 6 técnicos de enfermagem naquela unidade, era para ter 2. Agora eles privatizaram. Os profissionais foram para onde? Acumulados. Eles estão acumulando e estão pagando 2 vezes, com o nosso dinheiro. Então está tudo errado. Ele tem que parar e ele tem que olhar as vacâncias que tem, colocar as pessoas onde deve ser, e o pessoal que saiu do concurso público, eles vão ter que fazer outro concurso e chamar de volta. É isso que a gente quer, entendeu? O TAC está aí para ser cumprido, a Justiça Federal já disse isso, né? Então, livre de qualquer discussão, respeita a justiça, e isso não está sendo respeitado. Né? É lastimável. A justiça também não está atuando, não está pressionando, o Ministério Público não está indo em cima, o Ministério Público Estadual parece que sentou em cima do processo lá. Né? A gente quer atuação, que se respeite a lei, porque se eu não respeitar a lei, eu vou pagar as consequências. Né? E por que que o gestor tem tanto poder assim? Por que que ele pode fazer o que quer? É isso que a gente quer saber, independente de quem for o gestor. Gente, a gente não vive numa ditadura, né? Qualquer ato, ele tem que ser apreciado por uma Câmara, tem que ser votado, ninguém pode fazer o que quer da cabeça. Enquanto a gente viver nesse tipo de regime, tem que ser assim. Então, se respeita, a gente pede, vamos respeitar o que a justiça está mandando. É assim eu queria encerrar, Jonas. Beleza. Obrigado, Aninha, Daniel. E só antes de encerrar, eu queria dizer algumas coisas. O Marquesan, ele está fazendo o que um provalecido faz. Provalecido, ele tem um poder e usa contra as pessoas isso para subjugar as pessoas. Então, ele tem o poder da caneta e tem exatamente isso que tu falou, Daniel. Tem um judiciário parado, um judiciário acovardado com o Marquesan, porque desde 2017 ele faz coisas irregulares na cidade. Posso falar para vocês que ele represou recursos, ele pegou e parcelou de forma ilegal salários, ele demitiu funcionários, ele fez contratos onde não era para fazer, ele deixou uma cidade esburacada todo esse período, ele está destruindo a saúde, porque ele não está considerando a história desses profissionais que conhecem e sabem e que buscaram várias soluções, a Câmara apresentou soluções, os profissionais, através dos sindicatos, apresentaram soluções, e a solução para ele é transformar em mercadoria, vender, ele não quer construir com as pessoas. Então, a pessoa que não quer construir, e todos os partidos que estão com ele, e que estavam, que agora diz que não estavam sim, e estão, porque se tu teve até ontem, e agora tu só saiu porque é conveniente na eleição, tu participou de toda essa destruição que está em Porto Alegre. Então, a gente tem que nomear, PTB, MDB, PSDB, PL, PSL, Democratas, sim, o PP, o partido do vice, porque tem gente que se pinta de diferente agora na época da eleição. E eu acho que é crucial, gente, lives como essa, para entender a partir do servidor concursado. Vejam bem, aqui nós estamos tratando de 3 profissionais que não pediram favor para estar na prefeitura. Nós entramos pela porta da frente para servir o povo de Porto Alegre. Se tem alguém que manda na gente, é o cidadão que paga impostos, não é um governo momentâneo. Esse momentaneamente deveria ouvir o povo, e o povo é a lei. E se eles não ouvem a lei, eles estão de costas para o povo. Quando o Daniel e a Aninha falam para ele cumprir o TAC, é porque eles estão de costas para o povo. O povo está na lei, é a democracia, é ali cumprir a legislação, sabe? E o Marquesan está fora da lei. Tanto é que hoje corre um processo de impeachment na cidade, que ele está sofrendo. E não é por uma coisa só, é pelo conjunto da obra. Vejam bem que é isso que vai ser analisado lá. Então, assim, não é que a gente se sente de alma lavada com o impeachment. O impeachment é uma etapa importante, mas a maior etapa é novembro, é a eleição. Que a população entenda que essa fake news que está aí pode se desmanchar no ar. No momento que os hospitais largarem esses contratos, quem é que vai entrar nessas unidades? Não terão mais profissionais, porque o contrato pode ser rompido, eles podem abandonar, e aí o povo vai ficar 6 meses, 1 ano, até fazer um concurso, esperando um profissional. Quantas pessoas mais vão morrer de outras doenças? Não é só a pandemia, gente. Agora comentavam aqui na nossa live da tuberculose, e nós podemos citar muitas outras. Porto Alegre, por exemplo, é um dos lugares que tem um índice de AIDS maior do que outras capitais. Isso é uma coisa que é silenciosa, mas que existe.
sarampo, enfim, outras coisas estão surgindo. Então, assim, gente... Covid, né, Jonas? Mas a questão, olha só que contraditório, né? A gente sabe que os especialistas trazem que a melhor forma de se conter é aonde a pessoa está, dentro de casa, né? Claro, quem não conhece a história e como funcionam essas comunidades, não entra dentro da casa, não vai saber. Mas em vez de valorizar a Ana, o agente comunitário de saúde, dá incentivo para ela e ela contenha lá com um oxímetro de dedo que mede a saturação do paciente na casa, que ela monitore com termômetro, não, ele tira o vale dela, ele não deixa ela para a rua, ele coloca ela na recepção. E como é que vai conter? Vai todo mundo para emergência, é isso. Para quem não fez um leito de hospital, precisou de doação de tudo que é lado. Bom, não tem nem o que falar quanto a isso. Só para ter uma ideia, assim, ó, hoje estava assim o postão da Cruzeiro, né, e só vai aumentar. Então, assim, ó, a gente eu só quero deixar, assim, ó, meu agradecimento a ti, Jonas, que está sempre ao nosso lado, sempre mostrando a verdadeira realidade, mostrando o lado verdadeiro, que não é tão bonito assim, né, que o Marquesã mostra ali, inaugurou posto de saúde, clínica da família, mas está lá fechando postos de saúde onde se necessita. Então, quero te agradecer muito a ti, ao Daniel, agradecer ao Simpa, ao Sim de Saúde, que está sempre nos apoiando, e sim, que tu possa continuar sempre nessa caminhada, nessa força aí, mostrar para a nossa população a verdadeira face da realidade. Tá? Muito obrigada, um grande abraço a todos. Valeu, Aninha. Valeu, Dani, valeu, Aninha, muito obrigado pela luta de vocês, estamos juntos aí, a gente se encontrou na luta do SUS, estamos fazendo uma amizade bacana, e vamos seguir, porque Porto Alegre precisa de pessoas como vocês à frente da saúde, à frente de outros espaços, para que realmente a população tenha respeito, que hoje a população é desrespeitada. E quero agradecer todas e todos que acompanharam a live, compartilhem, dialoguem, e vamos construir, gente, vamos construir o diferencial nessa cidade. Isso aí exige falar a verdade. Hoje a gente fez essa live que é para a verdade poder chegar nos 4 cantos, a gente precisa espalhar. Quanto mais lives fizermos, todos dialogarmos, denúncias, é um ano crucial e eles estão querendo mentir, que é isso que a Aninha falou. Tira foto de um postinho bacana, mas fechou outros 3, 4 atrás. Reforma mas destrói 5, 6 unidades. Né? Contrata 3, 4 médicos, mas deixou 3 anos e meio a população sem atendimento das equipes completas. Gente, boa noite para todas e todos, um grande abraço, se cuidem, e apesar de todas as medidas do governo aí malucas agora, quem puder ficar em casa, fique, porque já está com 90% de ocupação dos leitos. Vai estourar alguma coisa muito terrível aí na cidade. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Para que beleza, abra.